Era quinta-feira de manhã, quando Laura Mendes pisou pela primeira vez no mármore polido da mansão Almeida, suas mãos tremendo, enquanto segurava a pequena mala de roupas simples que havia comprado especialmente para aquele emprego. Ela precisava daquele trabalho mais do que qualquer coisa. 2 filhos para criar sozinha, contas atrasadas e a certeza de que não havia espaço para orgulho ou hesitação. Cristina Almeida desceu a escadaria como uma rainha, descendo ao encontro de seus súditos. 55 anos, cabelos loiros impecavelmente escovados, unhas perfeitas, roupas que custavam mais que o salário anual de Laura. Mas havia algo em seus olhos que fez o estômago da nova empregada se contrair. Não era apenas frieza, era uma crueldade calculada. Como se Cristina sentisse prazer em saber que tinha poder sobre outras pessoas. Então, você é a nova, disse Cristina, parando a 2 metros de distância, os olhos percorrendo Laura de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso. Não é exatamente o que eu esperava. Laura engoliu em seco. Senhora Almeida, estou muito grata pela oportunidade. Prometo que não vai se arrepender. Veremos. Cristina sorriu, mas foi um sorriso sem calor algum. Dona Rosa, venha explicar as regras para ela. Dona Rosa apareceu da cozinha, uma mulher de 60 anos que trabalhava na casa há mais de uma década. Ela tinha o olhar cansado de quem aprendeu a sobreviver, mantendo a cabeça baixa. Mas quando olhou para Laura, havia compaixão genuína em seus olhos. Primeira regra, continuou Cristina, caminhando em círculos ao redor de Laura como um predador. Você não fala comigo a menos que eu fale com você primeiro. Segunda regra, se quebrar qualquer coisa, sai do seu salário. Terceira regra, se eu não gostar da forma como você limpa, faz de novo até ficar do jeito que eu quero. Dona Rosa fez uma careta discreta, mas não disse nada. Laura assentiu, tentando manter a compostura mesmo com o coração disparado. E a regra mais importante, Cristina parou bem na frente de Laura, tão perto que ela podia sentir o perfume caro misturado com algo que parecia azedume. Você vai aprender rapidinho qual é o seu lugar aqui. Não somos amigas, não somos iguais. Você trabalha para mim, eu não trabalho para você. Foi nesse momento que Beatriz Costa apareceu na entrada do salão. 35 anos, altura mediana, cabelos castanhos presos em um coque elegante, roupas modestas, mas impecavelmente limpas. Ela havia chegado na semana anterior para assumir o cargo de governanta e havia algo nela que incomodava Cristina profundamente. Talvez fosse a forma como Beatriz mantinha a cabeça erguida, ou como ela olhava diretamente nos olhos das pessoas quando falava. Com licença, Senhora Almeida, disse Beatriz, aproximando-se com um pequeno caderno na mão. Preciso confirmar o menu para o almoço de hoje. O senhor Almeida mencionou que teria um convidado importante. Cristina se virou para Beatriz com uma expressão irritada. Eu estava ocupada ensinando as regras básicas de civilidade para nossa nova funcionária. Beatriz olhou para Laura e deu um pequeno sorriso encorajador. Laura, não é? Bem-vinda. Tenho certeza de que você vai se adaptar muito bem aqui. O comentário foi simples, mas havia algo na forma como Beatriz falou que fez Cristina se irritar ainda mais. Era como se ela estivesse sutilmente contradizendo a atmosfera de intimidação que Cristina estava tentando criar. 2 horas depois, durante o almoço, Cristina decidiu fazer uma demonstração de poder. Ela havia convidado 2 amigas da alta sociedade para um almoço íntimo, e Laura estava servindo o vinho quando Cristina fez um movimento brusco com o braço, derrubando a taça propositalmente na toalha de linho branco. Ai, que desastre! Me exclamou Cristina teatralmente, olhando para as amigas com uma expressão de falsas desculpas. Viram só que tipo de pessoal a gente tem que aturar hoje em dia? As amigas riram constrangidas, claramente desconfortáveis com a situação, mas sem coragem de contradizer Cristina em sua própria casa. Laura, disse Cristina, a voz doce como mel envenenado. Limpe essa bagunça. E da próxima vez, tente ser mais cuidadosa. Laura sabia que não tinha sido culpa dela, mas também sabia que não podia contradizer a patroa na frente de visitas. Ela se abaixou para limpar o vinho, mas Cristina não tinha terminado. Não assim, de joelhos. Quero que limpe direito. O silêncio na sala ficou pesado. As 2 convidadas evitaram olhar para Laura claramente constrangidas. Dona
Rosa apareceu na porta da sala de jantar com uma expressão de horror mal disfarçada. E Laura, humilhada, mas desesperada para manter o emprego, se ajoelhou no chão de mármore frio e começou a limpar a mancha de vinho. Foi quando Beatriz apareceu na porta com uma bandeja. Senhora Almeida, trouxe o pano especial para manchas de vinho, disse ela calmamente, como se a situação fosse completamente normal. E já providenciei uma toalha limpa para substituir esta. Beatriz se aproximou de Laura e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Deixe-me ajudar você com isso, Laura. Manchas de vinho são realmente complicadas. A simplicidade do gesto foi devastadora. Não havia drama, não havia confronto direto, apenas uma pessoa ajudando outra com naturalidade. Mas o impacto foi imenso. Cristina sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Eu não pedi sua ajuda, Beatriz, disse Cristina, a voz carregada de veneno. Claro que não, senhora. Apenas achei que seria mais eficiente resolver a situação rapidamente para que a senhora e suas convidadas pudessem continuar o almoço sem interrupções. Beatriz falava com um tom de voz perfeitamente respeitoso, mas havia algo por trás das palavras que fez Cristina perceber que estava sendo sutilmente desafiada. E o pior era que ela não conseguia apontar exatamente o que havia de errado na atitude de Beatriz. As convidadas de Cristina pareciam aliviadas com a intervenção de Beatriz. Uma delas, Mariana Santos, esposa de um empresário importante, até sorriu para Beatriz com aprovação. Que eficiência, comentou Mariana. É difícil encontrar funcionários tão bem treinados hoje em dia. Cristina sentiu o sangue ferver. Seu plano de humilhar Laura na frente das amigas tinha sido completamente desfeito pela intervenção calma e profissional de Beatriz. E pior ainda, Beatriz tinha conseguido fazer isso sem desrespeitá-la diretamente, o que tornava impossível para Cristina reclamar, sem parecer pequena e mesquinha. Depois que as convidadas foram embora, Cristina subiu para seu quarto e ficou olhando pela janela que dava vista para os jardins da propriedade. Ela não conseguia tirar Beatriz da cabeça. Havia algo na nova governanta que a incomodava profundamente, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Beatriz não era como as outras empregadas que Cristina estava acostumada a contratar. A maioria delas chegava já derrotada pela vida, desesperadas por trabalho, dispostas a aceitar qualquer humilhação em troca de um salário. Mas Beatriz era diferente. Ela fazia seu trabalho perfeitamente, nunca desobedecia ordens diretas, sempre mantinha um tom respeitoso, mas havia uma dignidade nela que não podia ser quebrada, uma confiança silenciosa que fazia Cristina se sentir ameaçada. Cristina tinha construído sua vida inteira em cima da capacidade de fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Era isso que lhe dava prazer. Era isso que confirmava sua posição superior na hierarquia social que ela tanto valorizava. Mas com Beatriz, suas táticas habituais não funcionavam. Durante a tarde, Cristina decidiu fazer um teste. Ela desceu para a cozinha, onde Beatriz estava organizando o menu da semana com Dona Rosa. Beatriz, preciso que você lave todas as cortinas da sala de estar hoje. À mão, não quero que use a máquina. Era uma tarefa que levaria horas para ser concluída, e as cortinas nem precisavam ser lavadas. Era pura maldade gratuita. Beatriz olhou para Cristina por um momento, e Cristina teve a estranha sensação de que estava sendo analisada, como se Beatriz estivesse olhando diretamente através de sua máscara social e vendo algo que ela preferia manter escondido. Claro. Senhora Almeida, vou providenciar isso imediatamente. E depois que terminar as cortinas, quero que organize completamente a biblioteca. Todos os livros em ordem alfabética. Dona Rosa fez uma expressão de protesto mudo. A biblioteca tinha centenas de livros e já estava perfeitamente organizada. Sem problema, respondeu Beatriz calmamente. Posso perguntar se há algum critério específico que a senhora prefere? Por autor, título ou tema? A pergunta pegou Cristina desprevenida. Ela estava esperando resistência, reclamação, algum sinal de que Beatriz estava se sentindo sobrecarregada ou injustiçada. Mas Beatriz perguntava sobre a organização dos livros como se fosse genuinamente interessada em fazer o melhor trabalho possível.
por autor. Respondeu Cristina, perdendo um pouco da agressividade. Perfeito. Vou começar pelas cortinas e depois passo para a biblioteca. Devo conseguir terminar tudo antes do jantar. Cristina saiu da cozinha, se sentindo frustrada e confusa. Como era possível que Beatriz conseguisse fazer Cristina se sentir como se ela fosse a pessoa errada na situação? Como Beatriz conseguia transformar ordens maliciosas em tarefas profissionais normais apenas com sua atitude? Durante a tarde, Cristina passou várias vezes pela sala de estar, esperando ver Beatriz lutando com as cortinas pesadas, reclamando baixinho, demonstrando algum sinal de irritação. Mas toda vez que olhava, via Beatriz trabalhando metodicamente, com eficiência silenciosa, como se estivesse fazendo exatamente o que queria estar fazendo. À noite, durante o jantar, Fernando Almeida comentou sobre a aparência impecável da sala de estar. As cortinas estão com um aspecto excelente, ele disse, cortando o bife. Quem cuidou disso? Cristina hesitou. A nova governanta. A Beatriz. Excelente funcionária. Muito eficiente, muito educada. Você fez uma boa escolha, querida. Cristina quase engasgou com o vinho. Fernando raramente reparava nos funcionários da casa. E quando reparava, geralmente era para reclamar de algo. Mas ele estava elogiando Beatriz. E isso fez Cristina se sentir ainda mais irritada. Depois do jantar, ela decidiu fazer uma inspeção na biblioteca. Todas as cortinas da sala de estar estavam impecavelmente limpas e recolocadas no lugar. E a biblioteca? Cristina ficou boquiaberta. Não apenas todos os livros estavam perfeitamente organizados por autor, mas Beatriz tinha criado pequenas etiquetas discretas para facilitar a localização. Tinha limpado todas as prateleiras e até mesmo tinha arranjado pequenos vasos com flores frescas em pontos estratégicos. Parecia mais um trabalho de decoradora profissional do que de uma empregada sobrecarregada cumprindo ordens maliciosas. Cristina subiu para o quarto naquela noite com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, ela tinha encontrado alguém que não podia intimidar. Alguém que transformava suas crueldades em oportunidades de excelência profissional. Isso a deixava profundamente inquieta. Ela se deitou na cama king size, entre lençóis de seda importada, olhando para o teto ornamentado, e se perguntou o que exatamente Beatriz Costa estava fazendo em sua casa. Porque uma coisa estava ficando muito clara: Beatriz não era apenas uma governanta comum procurando trabalho. Havia algo mais ali, algo que Cristina ainda não conseguia identificar. E pela primeira vez em muito tempo, Cristina Almeida se sentiu vulnerável em sua própria casa. Do andar de baixo, vinha o som suave de Beatriz arrumando a cozinha para o dia seguinte, cantarolando baixinho uma melodia que Cristina não reconhecia. Era um som alegre, satisfeito, de alguém que estava exatamente onde queria estar. E isso assustava Cristina mais do que ela queria admitir. Ela fechou os olhos e tentou dormir, mas não conseguia parar de pensar na forma como Beatriz olhava para ela. Não era com medo, não era com ressentimento, não era com submissão. Era com algo muito mais perturbador. Era com conhecimento. Como se Beatriz soubesse de algo sobre Cristina que ela mesma preferia esquecer. E talvez soubesse mesmo. As semanas seguintes se desenrolaram num padrão cada vez mais frustrante para Cristina. Cada tentativa de humilhar ou sobrecarregar Beatriz resultava em excelência profissional ainda maior. Cada ordem impossível era cumprida com eficiência silenciosa. E pior, as outras empregadas estavam começando a mudar. Laura, que havia chegado tremendo de medo, agora servia as refeições com postura ereta. Dona Rosa, que sempre mantivera a cabeça baixa, começou a fazer sugestões sobre melhorias na casa. Era como se Beatriz estivesse, sem dizer uma palavra direta, ensinando às outras funcionárias que dignidade não era algo que podia ser tirado por ninguém. Foi numa tarde de quinta-feira que Cristina finalmente decidiu confrontar Beatriz diretamente. Ela havia descido para a cozinha e encontrado Beatriz conversando baixinho com Dona Rosa e Laura. Beatriz, disse Cristina, tentando manter a voz firme. Posso falar com você em particular? Beatriz dispensou as outras com um aceno e seguiu Cristina até a biblioteca. Cristina fechou a porta e se virou para enfrentar a governanta. Todas as frustrações das últimas semanas explodindo de uma vez.
O que você está fazendo com minhas funcionárias? Beatriz a olhou com aquela calma irritante. Estou fazendo meu trabalho, senhora Almeida. Seu trabalho não inclui dar aulas de autoestima para as empregadas. Inclui sim. Funcionárias confiantes trabalham melhor, são mais eficientes e criam um ambiente mais harmonioso. Achei que a senhora valorizasse eficiência. Cristina cerrou os punhos. Não me venha com essa. Você está deliberadamente minando minha autoridade nesta casa. Sua autoridade baseada em quê, senhora Almeida? Em fazer as pessoas se sentirem pequenas? Em humilhar quem não pode se defender? Essa não é autoridade real. É apenas crueldade disfarçada de hierarquia social. As palavras atingiram Cristina como bofetadas. Como você ousa? Como eu ouso falar a verdade? Beatriz se aproximou e pela primeira vez, desde que chegara na casa, havia fogo em seus olhos. Você quer saber a verdade, senhora Almeida? Eu não vim aqui apenas para trabalhar. Vim aqui para ver se Cristina Almeida havia aprendido alguma coisa sobre humanidade nos últimos 15 anos. E qual é o seu veredito? Beatriz a estudou por um longo momento. Você não aprendeu nada. Na verdade, piorou. A jovem arrogante se tornou uma mulher cruel, que sente prazer em fazer outros sofrerem. E isso termina hoje. Cristina sentiu o sangue gelar. Isso termina hoje? O que você quer dizer? Beatriz caminhou até a escrivaninha e pegou um envelope que Cristina não havia notado antes. Isto é minha carta de demissão, efetiva imediatamente. Você não pode simplesmente sair. Posso sim. E vou. Beatriz se virou para a porta, mas parou. Ah, e senhora Almeida, as outras empregadas também estão saindo. Dona Rosa já encontrou outro emprego e Laura vai trabalhar com uma família que conheci. Elas merecem patrões que as tratem com dignidade. E com isso, Beatriz saiu da biblioteca, deixando Cristina sozinha com a devastadora realização de que havia perdido tudo. Nas semanas seguintes, Cristina tentou contratar novas empregadas, mas descobriu que sua reputação a havia precedido. As agências eram evasivas, as candidatas recusavam ofertas. Foi Fernando quem finalmente a confrontou sobre a situação. Cristina, precisamos conversar. Estou recebendo comentários desconfortáveis sobre como você trata os funcionários. Cristina se viu obrigada a fazer algo que nunca imaginou, refletir honestamente sobre seu comportamento. Com a casa vazia e silenciosa, ela passou horas caminhando pelos cômodos, lembrando de todas as pequenas crueldades que havia praticado ao longo dos anos. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrou uma carta deixada na mesa da cozinha. Era de Beatriz. Senhora Almeida, espero que esta carta a encontre disposta a refletir. Você tem tudo na vida. Dinheiro, posição social, um marido que a ama, mas escolheu usar essas bênçãos para fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Isso não a torna poderosa, apenas a torna vazia. As verdadeiras líderes elevam as pessoas ao seu redor. Ainda há tempo para você se tornar a pessoa que poderia ter sido. Se algum dia quiser aprender o que significa liderança verdadeira, você sabe onde me encontrar. Com esperança de sua transformação, Beatriz Costa. Cristina releu a carta várias vezes, cada palavra ecoando em sua mente. Pela primeira vez em anos, ela chorou, não de raiva ou frustração, mas de reconhecimento doloroso de quem havia se tornado. Levou 3 meses para Cristina tomar coragem de procurar Beatriz. Ela a encontrou trabalhando numa instituição de caridade, onde havia implementado programas que tratavam todos com dignidade extraordinária. Beatriz, disse Cristina quando a encontrou. Posso falar com você? Beatriz se virou, surpresa genuína em seus olhos. Senhora Almeida, eu vim pedir desculpas por tudo. Você estava certa sobre mim, sobre quem eu me tornei. Beatriz a estudou por um longo momento. E o que você pretende fazer a respeito? Aprender, mudar, se você me der uma chance. Beatriz sorriu e pela primeira vez foi um sorriso caloroso. Todos merecem uma segunda chance, Cristina. Especialmente aqueles corajosos o suficiente para admitir que precisam dela. 6 meses depois, Cristina estava de volta à sua casa, mas como uma pessoa completamente diferente. Ela havia contratado novas empregadas, mas desta vez as tratava como pessoas valiosas. Pagava salários justos, oferecia benefícios adequados e, mais importante, tratava cada funcionária com o respeito que merecia. Beatriz visitava ocasionalmente, não como empregada, mas como amiga. E sempre que visitava, sorria ao ver como Cristina havia encontrado seu caminho de volta à humanidade.
Você sabe, disse Beatriz durante uma dessas visitas. Sempre acreditei que pessoas podem mudar. Mas você foi a prova de que nunca é tarde demais para se tornar quem deveríamos ter sido desde o início. Cristina sorriu, finalmente compreendendo que o verdadeiro poder não vinha de fazer outros se sentirem pequenos, mas de ajudá-los a crescer. E que a maior vitória não era dominar outros, mas dominar a si mesma. E na aprendizagem, havia encontrado não apenas redenção, mas uma versão de si mesma que valia a pena ser.